Vamos aguardar o pessoal entrar aí. O pessoal já está entrando, já tem... O pessoal está entrando, eu marquei a live às 21h30. Eventualmente o celular cai aí, é a primeira vez que eu faço live. Então, estou me adaptando ainda. Então a Jéssica já entrou, já tem o pessoal entrando. Vamos aguardar o restante das pessoas entrarem. Já somos em 6 aí. A gente vai falar um pouco sobre a lei coronavírus e se há possibilidade ou não de ser realizada a prisão em eventual descumprimento de quarentena. Então, o pessoal ainda está entrando, vamos aguardar mais um pouco. Para quem não me conhece, o meu nome é Renato Ramos, eu sou advogado, sou formado em Direito pela USP e sou oficial da reserva da Polícia Militar também. E devido a uma ocorrência que ocorreu hoje, são inúmeras as dúvidas de policiais militares, eventualmente, se eles podem ou não realizar a prisão em eventual descumprimento de um decreto, por exemplo, de um prefeito, que restringe a determinada atividade. Então, o Rodrigo dos Santos, o meu CBO, curso de bombeiros para oficiais, acabou de entrar aí e dar um joinha. Então, vamos só aguardar mais um pouco, o pessoal ir entrando, e aí a gente já começa. Então, é só aguardar mais um minutinho, a gente já fala. Então, alguns municípios estão vedando o acesso de pessoas às praças, parques, até onde vai essa ilegalidade. É ilegalidade ou não é ilegalidade? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Daniel Lima de Moura, mandando um joinha aí. Boa noite, Daniel. Vamos aguardar mais um minutinho aí o pessoal entrar. A gente já começa. E aí, no final, a gente vai começar agora. Aí, no final, a gente abre para as dúvidas, tá? Então, vamos lá. Eu vou me apresentar rapidamente, o pessoal entrando bastante agora. Bacana, boa noite, pessoal mandando boa noite. Então, vamos lá. Meu nome é Renato Ramos, eu sou oficial da reserva da Polícia Militar, eu fui oficial JD no 14I, no 21M, no primeiro grupamento de bombeiros, chefe de cartórios e processos no comando do Corpo de Bombeiros, e fui oficial PPJM também. Então, tenho uma certa experiência no assunto prática, principalmente em relação à própria Polícia Militar, né, esse setor jurídico da própria Polícia Militar. Sou formado em Direito pela USP também, em 2017. E como o nosso canal no Instagram, principalmente no Instagram, está bastante extenso e teve uma ocorrência no interior referente a uma prisão de uma senhora que descumpriu um decreto municipal, após esse fato, durante a tarde e agora início da noite, muitas pessoas acabaram com um certo grau de dúvida referente se os prefeitos eles podem ou não restringir o acesso de pessoas a praças ou restringir algum tipo de atividade e se eventualmente a população descumprir esse decreto do prefeito, se isso seria um crime efetivamente. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que ter por base é que o que disciplina esse assunto, né, o início de tudo isso é a Lei 13.979, que é a Lei Coronavírus. Então, existe uma lei para tratar sobre o coronavírus. E essa lei coronavírus, ela vai conceituar o que é isolamento e o que é quarentena. Então, a gente vê muita gente falando que está em isolamento voluntário. Será que esse conceito é o mais adequado? Será que é o conceito que decorre da lei ou não? Né? O que é efetivamente isolamento e o que é efetivamente quarentena? Então, para iniciar o nosso estudo aqui, a gente vai falar o que é isolamento pela lei coronavírus. Né? Tem uma definição bastante restrita, né? Que é a separação de pessoas ou coisas contaminadas. Então, vamos verificar como isso está descrito no artigo 2º da Lei Coronavírus. Então, o artigo 2º. Para fins do disposto nesta lei, considera-se isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas,
Então, isolamento, pessoas doentes ou contaminadas. Então, quando você vê no stories aí do Instagram, o pessoal falando que está em isolamento voluntário, não está em isolamento voluntário. Só se eventualmente essa pessoa estiver doente ou contaminada. Né? Então, não só a questão de separação de pessoas doentes ou contaminadas, mas também, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Então, isolamento, especificamente, separação de pessoas ou coisas contaminadas. E aí, aonde paira a maior dúvida, para quem estiver aí na live, quiser deixar um like para a gente, ajuda bastante o nosso canal, tá? Então, onde paira a maior dúvida, e aonde os prefeitos, eles deliberam aí, às vezes, de maneira até equivocada, é referente à quarentena. Por quê? A quarentena é separação de pessoas ou coisas não contaminadas, mas suspeitas de contaminação. E a quarentena ela ainda vai além, esse conceito de quarentena da lei. Ele abrange também a restrição de atividades. Então, a gente vai ler o artigo que delibera sobre a quarentena na 13.979, mas tendo em mente que a quarentena é separação de pessoas ou coisas suspeitas de contaminação, e aqui é onde deliberam os governadores e os prefeitos, é na restrição de atividades. E a gente vai ver se eles podem ou não fazer isso e o que o policial militar deve ou não fazer. Vamos para o conceito de quarentena da lei. Então, no artigo 2º, inciso 2, quarentena. Então, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes ou de bagagens, containers, animais, meios de transporte ou mercadoria suspeita de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Olha o início do inciso 2, quarentena, restrição de atividades. Restrição de atividades. Então, nessa restrição de atividade, é que, eventualmente, o gestor municipal, o prefeito, ele vai deliberar falando para o munícipe se ele pode ou não realizar determinada atividade, se ele pode ir num parque, se ele pode correr na rua e etc. Então, da Lei 13.979, eu acho que esse é o primeiro passo, entender a conceituação do que é isolamento, pessoas ou coisas contaminadas, do que é quarentena, pessoas ou coisas com suspeita de contaminação ou restrição de atividade. Então, a restrição de atividade do governador e do prefeito é o quê? Quarentena. Né? Então, e a lei também ela fala de outras medidas, mas aí é só a título de exemplificação, que de medidas de combate, né? Medidas compulsórias que o Estado pode impor ao indivíduo para combater a disseminação do coronavírus. Quais seriam essas medidas, né? Então, exames médicos compulsórios. A pessoa não quer fazer o exame. Ela pode deliberar sobre isso? Ela pode falar que é uma faculdade dela realizar ou não o exame? Não pode. Vacinação compulsória. Então, se o Estado impor, essa pessoa vai ter que se vacinar. Ainda não tem a vacina do coronavírus, mas eventualmente, se tiver, a lei trata como medida compulsória. E aqui também, na lei, está deliberado a cremação compulsória. Então, são medidas, a lei vai trazer medidas de combate ao coronavírus. Dentre essas medidas, o isolamento e a quarentena, que a gente já trouxe a conceituação aqui. Então, entendendo o que é o isolamento e a quarentena, a gente vai verificar se a lei coronavírus, ela deliberou para o governador e para os prefeitos fazer a restrição de determinada atividade, né? De onde decorre essa derivação de competência? Então, vamos verificar a derivação de competência no artigo 3º da lei. Então, no artigo 3º, no parágrafo 7º, olha, as medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos. Então, 1 e o 2, que é o 1 é isolamento, o 2 é a quarentena, vai falar de outras medidas. Então, o gestor local,
o secretário da saúde do governo ou secretário da saúde municipal, ele pode fazer restrição de atividades? Pode, eventualmente, se houver delegação do ministro da saúde, que é o Luiz Henrique Mandetta. E houve essa atribuição conferida pelo ministro da saúde aos gestores locais? Houve. Houve através de qual norma? Da portaria do Ministério da Saúde 356. E a gente vai ver na portaria do ministro Luiz Henrique Mandetta essa derivação de competência. Ele atribui essa competência para o governo e para o município. Então, no artigo 4º da portaria, no parágrafo 1º, ela vai disciplinar da seguinte maneira, olha, a medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal, que são os decretos, né, e devidamente motivado, e deverá ser editada por secretário da Saúde do Estado, do município, do Distrito Federal, ou ministro do Estado da Saúde, ou superiores, que é por isso que o Dória, aqui em São Paulo, e os prefeitos, eles emitem o decreto, porque é ou o secretário da Saúde ou autoridade superior em cada nível de gestão. Aí a gente verifica que a lei ela fala que o ministro pode atribuir competência para estados e municípios, né? E o ministro ele pega essa competência que cabe a ele e edita uma portaria e fala: realmente os estados e os municípios poderão, eu estou autorizando. E aí quando ele autoriza, o governador ele pode editar um decreto restringindo determinadas atividades, assim como os prefeitos podem editar decretos restringindo determinadas atividades. E nessa portaria, além dessa delegação de competência, ele vai tratar o isolamento. Quem que pode deliberar sobre o isolamento? O isolamento ele vai ser um ato médico, necessariamente um ato médico. Tem uma notificação que o médico faz para o paciente que ele deve ficar isolado. Eventualmente, o policial tendo contato com uma pessoa que foi notificada pelo esse isolamento e não está, e está descumprindo esse isolamento, haverá ou não um crime dessa pessoa? Isso a gente vai verificar. Né? E a mesma coisa da quarentena. Só que a quarentena, como a gente já frisou, é uma questão de restrição de atividade. Então, publicado o decreto, as pessoas cientes da restrição de determinada atividade, haverá a possibilidade de cometimento de crime dessas pessoas que estão descumprindo o decreto do prefeito do interior aí de São Paulo, por exemplo. Então, visto tudo isso, a gente... Vamos para um caso prático, né? Então, o prefeito, eventualmente, ele fala que na praça do centro da cidade, a praça está fechada, então ela não pode ter aglomeração. O prefeito deliberando dessa maneira na praça, o policial militar ele se deparou lá, ou o guarda municipal se deparou com essa pessoa, em tese, transgredindo o decreto que o próprio prefeito fez. O prefeito tem competência para isso? Como a gente viu, decorrendo a competência dele da lei coronavírus, ele pode deliberar quais atividades, para o combate ao Covid-19, ele pode deliberar quais atividades podem ou não ser realizadas. E ele vai lá e restringe a Praça Central. Restringindo a Praça Central, essa medida ela será uma medida sanitária. E o descumprimento da medida sanitária é um crime previsto no Código Penal. E qual é esse crime? É do artigo 268, que é o descumprimento de medida sanitária preventiva. Então, vamos lá. Depois a gente vai trazer mais exemplos práticos para ficar um pouco mais claro para todos os senhores e para as senhoras. E quem está entrando no vídeo agora tem bastante rotatividade, né? Quiser deixar o like aí, você ajuda bastante o nosso canal, o nosso crescimento e trazer cada dia mais conteúdo para vocês. Então, eventualmente, se você descumprir a restrição lá do que o prefeito colocou no decreto dele, o decreto falou, não, o decreto do prefeito fala, ó, você não pode ir na Praça Central. E aí você vai na Praça Central, que você acha que o prefeito ele não tem competência suficiente para te restringir o seu direito de ir e vir, porque é um direito constitucional e etc. Né? E aí, você, ao descumprir essa medida sanitária do prefeito, medida sanitária que está autorizada na lei coronavírus, você está infringindo, você está adequando a sua conduta
a um tipo penal, você está cometendo um crime. E qual seria esse crime? Então, esse crime seria do artigo 268. Então, olha, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, isso está no Código Penal. Você não está cometendo um crime porque o prefeito disse que aquilo é crime. O prefeito ele restringiu uma atividade que é uma medida sanitária para conter o contágio de uma doença, né, por autorização de uma lei federal. E não é o prefeito que está falando, oh, isso é crime, a pena vai ser X, Y, Z. Quem está falando que isso efetivamente é um crime é o Código Penal. Então, esse crime já está ali deliberado no Código Penal. E onde está? No artigo 268. Qual vai ser a pena desse crime? Detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Então, qual é o crime se eu descumprir um decreto do prefeito ou do governador, né, que está me restringindo uma atividade, eu vou lá e faço. Então, descumprimento de medida sanitária preventiva. Qual a pena que pode incidir sobre mim? Detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Aí a polícia vai lá, o policial vai lá e dá uma ordem para a pessoa deixar aquela praça, eventualmente, né? E se deslocar à sua casa, etc. E a pessoa oferece resistência. E aí ela desobedece uma ordem legal e aí pode estar também adequando sua conduta ao artigo 330, que é o crime de desobediência, né? Que a pena vai ser de detenção de 15 dias a 6 meses. E a gente vê que toda essa questão interpretativa de qual crime estará sendo cometido ou não, ela tem uma derivação lógica, como a gente explicou aqui, mas ela também está disposta na portaria interministerial número 5, do ministro Sérgio Moro, juntamente com o ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde. Então, essa portaria número 5, ela vai instruir, basicamente, qual a atividade que os profissionais de segurança têm que realizar, eventualmente, se verificar que alguém descumpre uma medida sanitária. Lembrando que essa medida sanitária pode ser do ministro da Saúde, né, ou dos secretários de saúde, tanto dos estados quanto dos municípios, ou de autoridades superiores, dos governadores, prefeitos e do próprio presidente da República, no âmbito da União. Condução coercitiva. Eu posso conduzir coercitivamente, eventualmente, quem está descumprindo uma medida sanitária, né, está descumprindo uma restrição de atividade, está descumprindo a quarentena. Então, posso. Onde está isso? Onde está previsto? Né? Então, essa é uma combinação que a gente vai ter da portaria interministerial número 5, juntamente com o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, olha o que diz o artigo 8º da portaria interministerial número 5. Então, vamos lá. Ó. Visando evitar a propagação, essa é aquela portaria do ministro Sérgio Moro, da Justiça, e do ministro Luiz Henrique Mandetta. Então, olha, artigo 8º. Visando evitar a propagação do Covid-19 e no exercício do poder de polícia administrativa, a gente remete ao artigo 78 do Código Tributário Nacional. A autoridade policial poderá encaminhar o agente à sua residência ou estabelecimento hospitalar para cumprimento das medidas estabelecidas no artigo 3º da Lei Coronavírus, que é a 13.979, conforme determinação das autoridades sanitárias. Então, eu acho que a gente conseguiu aqui abranger todo o assunto e se eventualmente tiver alguma dúvida, né, hoje teve um caso desse aqui em Araraquara, exatamente. Então, assim, o caso de Araraquara, não posso fazer o comentário de caso concreto, né, porque é vedado ao advogado fazer comentário de caso concreto. Então, vamos sair do caso concreto para um caso hipotético, né, um caso abstrato. Eventualmente, como a gente pontuou aqui, se o prefeito lá da cidade do interior, ele restringe a ida a um parque municipal, ele teria a competência para fazer essa restrição através de decreto? Né? A primeira coisa que a gente tem que perguntar é, ele tem competência, ele pode proibir? Mas só o prefeito da cidade é pequena aqui, ele pode proibir? O prefeito pode proibir. E por que ele pode proibir? Porque é uma derivação de competência da lei coronavírus, que vai trazer essa atribuição para os prefeitos, desde que é autorizado pelo ministro da Saúde. E o ministro da Saúde,
por não conhecer as especificidades de cada município, ele vai, por óbvio, autorizar o secretário da Saúde municipal ou autoridade superior a deliberar sobre restrições naquele local. Então, o prefeito pode restringir a ida ao parque da cidade, ao centro da cidade, à igreja e etc? Pode. E aí, quando há o descumprimento, qual que seria esse crime? É um crime que o prefeito falou que é crime? Não, não é o prefeito que falou que é crime. Esse crime já existe no Código Penal, no artigo 268, que é o descumprimento de medida sanitária preventiva. Então, acho que ficou bastante claro. Tem um pessoal chegando agora, depois eu vou disponibilizar essa live no nosso canal. Se ficou mais alguma dúvida, e o pessoal quiser ir perguntando, desculpa, o pessoal foi colocando algumas dúvidas, mas eu estava lendo a lei aqui juntamente com os senhores, então eu não consegui acompanhar todas. A gente tem até surpreendeu aí o número de pessoas online. Se você está online aí e quiser deixar o seu like para ajudar a gente, então deixa o joinha aí que você ajuda o crescimento do nosso canal. Então aqui o Henrique Ramos, parabéns pela explanação. Henrique Ramos, se eu não me engano, aspirante 2008. Fernando César, abraço. Fernando Bombeiro, aqui de Mauá. Mauá, eu fui bombeiro em Mauá. Então, o Rodrigo Costa bateu palma, deve ter entendido também a explanação. Doutor, aqui em Santos, no caso das praias, tem um desembargador aqui, fez um vídeo dizendo que a praia não compete ao município, e sim a Maria. E sim a Marinha. Exatamente. Exatamente. Tem esse conflito de competência, o que o prefeito poderia deliberar ou não. Né? Mas eu creio que, por ser uma medida sanitária, o prefeito ele pode restringir, sim, a ida às praias, né? Porque se você olhar a lei coronavírus, vamos voltar lá no artigo da delegação de competência. Olha, mediante ato administrativo. Aqui, ó, ele atribui essa competência aos gestores locais, né? E especifica, olha, ele especifica aqui. Então, até entendo a questão do desembargador, uma questão de competência para deliberar sobre a praia, mas não como a medida sanitária em si, a medida sanitária ela decorre de uma lei específica, né? Deu para entender? Então, ó, veja aqui, ó, no artigo 4º da portaria 356 do ministro da Saúde, ó. A medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado, deverá ser editada por secretário da Saúde do Estado, do município, do Distrito Federal ou ministro de Estado da Saúde. Então, assim, ele já está trazendo essa competência, né, para as autoridades que deliberam efetivamente sobre saúde. Né? Eu entendi, eu acho que houve uma confusão por parte do desembargador, porque aqui a lei está falando efetivamente de combate à doença, né, da disseminação da doença. É isso. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Aí tem um pessoal que foi indicado pelo Tenente Renato 14I. Eu fui tenente no 14I. Para quem chegou agora, parabéns pela explicação. Marcos. Que legal. O pessoal acho que entendeu. Eu fui tenente no 14I, foi minha primeira unidade em registro e trabalhei com o Tenente Renato lá. Eram dois Renatos, né? Eu sou Renato também. Ele é Renato Machado e eu sou Renato Ramos. E como ele era Renato já na academia, né? Sou da turma de 2010 aí, que legal, ó, o Adelson Almeida. Ele é uma turma mais antiga, ele ficou Renato e eu tive que escolher outro nome, ficou Renato Ramos. O senhor estava lá. Aí, que bacana. 14I. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Tá bem explicado aí? Vamos esperar aí para ver se o pessoal tem mais alguma dúvida. Parabéns pelo canal. Lembrando, não sei se todos já conhecem o nosso canal, a gente tem por volta aí são quase 80 vídeos falando sobre direito disciplinar, administrativo e penal militar. A gente traz o conteúdo destinado principalmente a preservar a carreira do policial militar. Minha mãe falando que o conteúdo está bem explicado, óbvio, né? Que minha mãe ia falar que sim, né? Então, justifica o uso de algema? A questão do uso de algema, se houver resistência, né? Se houver resistência. Obviamente que o policial ele não vai expor a sua incolumidade, né? Sua incolumidade física aí
eventualmente, porque há alguns casos, né, que se ofertada a resistência pela pessoa, obviamente que há necessidade da algema, né? Veio uma pergunta aqui, mas passou, do Marciano Neto. Acabei não conseguindo ler. Mas é isso, pessoal. Eu acho que ficou bem aclarado, né? Os decretos, eles podem... Então, vamos fazer um resumo rápido para a gente encerrar. Então, a lei coronavírus, ela vai conceituar, para quem chegou agora, rapidamente, né? Depois eu vou disponibilizar essa live no nosso canal. Então, a lei coronavírus, ela vai conceituar o que é isolamento, o que é quarentena. Isolamento, pessoas ou coisas contaminadas. Quarentena, pessoas ou coisas suspeitas de contaminação ou restrição de atividade. E é nesta restrição de atividade que vai vir os agentes locais, né, os executivos locais, seja do Estado ou dos municípios, e vai restringir determinada atividade que eles acham mais adequada à disseminação do Covid-19. Então, assim, os prefeitos eles podem restringir a atividade. E o crime, ele decorre de uma imposição do prefeito, isso é crime ou não é crime. O prefeito ele não vai falar é crime frequentar a praça. Ele vai falar a medida sanitária para combate ao Covid-19 é não frequentar a praça. E a partir do momento que ele fala que isso é uma medida sanitária do município que ele faz a gestão, e você descumpre, aí você adequa sua conduta a um artigo do Código Penal. E aí você comete um crime. Então você comete um crime não porque o prefeito fala que é crime, é que o prefeito fala que aquela atividade não pode. E por ser autoridade sanitária, e o prefeito restringindo, aí sim você vai ter adequação da conduta da pessoa, eventualmente ao tipo penal do artigo 268. E aí a detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Sobre a condução coercitiva também pode ser realizado, né? Onde está previsto a condução coercitiva, artigo 8º da portaria interministerial número 5, né? Exercício de poder e polícia, que a gente remete lá ao artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, em tese, quem está vamos falar um pouco da guarda rapidinho e a gente já encerra. As guardas, elas podem realizar a prisão em flagrante? As guardas podem realizar a prisão em flagrante. Né? Então, quem está descumprindo o decreto do prefeito, eventualmente, de não realizar determinada atividade, e a guarda ela verifica que isso está ocorrendo, a guarda ela pode ir lá e realizar a prisão em flagrante. E aí tem uma outra questão. Se durante a prisão em flagrante você for lesionado, né, caberia, ensejaria um dano moral? Então, ensejaria um dano moral. Toda afetação à incolumidade física da pessoa enseja dano moral. Então, eventualmente, qualquer ocorrência que você esteja, se for afetado a sua parte física, de saúde, etc., cabe uma ação de dano moral, de reparação de dano moral. E aí, essa ação, você não precisa de advogado, você pode entrar no JEC, no Juizado Especial Civil, e aqui no nosso canal, a gente tem um modelo que a gente disponibilizou da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que eles disponibilizam mesmo. Então, é só você acessar no nosso canal aí a lista de vídeos e verificar a questão do dano moral. Inclusive, oferta um modelo para o policial militar nem precisar de advogado. Ele vai lá, faz o relato dos fatos e protocola no Juizado Especial Civil. Tudo bem? Eu acho que é isso. A gente está quase com meia hora de live. Eu creio que pelos comentários aqui os pontos principais foram esclarecidos. E se ficou alguma dúvida, pode deixar no comentário desse vídeo ou outro vídeo, ou procurar a gente no Instagram e mandar um direct lá. Tudo bem? Então, uma boa noite a todos. Saibam que, eventualmente, descumprir medida do prefeito ou do governador que restringe determinada atividade é sim crime, está previsto no Código Penal. E atuem, né, obviamente com parcimônia, porque os policiais militares, eu fui policial militar, fui bombeiro, nossa função é trabalhar para a sociedade. Né? Nós somos agentes da sociedade, né? Trabalhamos para eles e não para cometer qualquer tipo de arbitrariedade nesse sentido, e eu acho que nem é e nunca foi
o intuito dos policiais militares. Então, saber da lei é sempre bastante importante. Então, até logo. Se não deixou seu like aí, deixa seu like nesse vídeo, isso ajuda bastante o canal. E até